Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Foi? Alô? Com máscara ou sem máscara? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tô barbudo. Tá diferente de lá, que lá eu não estava com barba, aqui eu tô barbudo. Nós temos aqui uma câmera Sony Betacam, né? Tá aqui, está em pleno funcionamento. Só com a mudança de mídia, ninguém quer mais trabalhar com a câmera pesada. Como vê vocês, ó, segurando na mão a 4K, né, 8K. Então, isso aqui está virando o quê? Está virando peça de museu. Cinema vai voltar. A película já estão novamente lá nos Estados Unidos, já voltou a filmar com película. Porque o que acontece? Em situação de garantia, é a única que você tem, é a película. Porque você filma hoje, faz uma cópia no laboratório, um internegativo, e esse internegativo você faz quantas cópias você precisar. E o negativo original, você dá um banho de parafina e guarda. Daqui a 50 anos, 100 anos, você tira o material, leva para o laboratório, tira o banho de parafina, está intacta como você filmou naquele dia. E isso aqui não, você guarda no cartão de memória, uma descarga elétrica está arriscado você perder tudo. Se o seu HD cair, está arriscado você perder. Então não tem garantia. Isso é uma ilha de edição. Aqui é completa. O Matic, entendeu? Temos Dart, né? Tem tudo aqui, você faz de tudo. Isso é uma ilha de edição móvel. Essa foi uma das primeiras ilhas de edição da X-Film. Essa moviola aqui, os primeiros filmes baianos foi montado nela. Essa moviola surgiu na separação da Iglu Filme. Oscar Santana montou a Sani Filme. Então essa foi a primeira moviola da Sani Filme. Ele montou o primeiro filme dele aqui, o Caipora, e várias produções, Pistoleiro, vários outros filmes, foi montado nessa moviola. Ela aqui ainda tem uma alça, tem um espelho grande, tem um outro ali. Eu tirei, está guardado, porque aqui não dava para colocar, tá? E aquela outra moviola que está ali, ela aqui está para 16, mas é cambiável. Você pode transformar para 35, é só trocar aqui as coisas e ela funciona em 35. 16 e 35, ali é só inverter. Então, tem duas, a outra está no museu lá em Cachoeira. Então, vários filmes foram montados nela, né? Daqui, baiano. Né? Isso é importante você ver. Eu mantenho os equipamentos aqui, todos aquecidos, que é para não dar fungo nas lentes, né? Então aqui dentro, ó, você pega aqui, ó, está aquecida a câmera, tá? Então, essa é uma câmera de cinema. Você tem que dar corda para poder apertar o dedo aqui e a zorra andar. São lentes para as câmeras de cinema. Quando a câmera de vídeo, que vem uma lente dessa, aí eles vão filmar igual ao cinema. Mas por enquanto, aqui são chassis das câmeras de cinema, chassis 35 milímetros. Tá? Todo o sistema de câmera você tem aqui, ó. Né? DVCam, mini DV, A8, aqui, ó. Qualquer um aqui você tem todos
todo o sistema, tá? Tudo quanto é câmeras. Então isso aqui faz parte do Museu Roque Araújo, né? Eu venho mantendo para as futuras gerações. São vários fabricantes, cada uma faz um modelo diferente. Entendeu? Então, eu mantenho tudo que foi fabricado em termos de cinema, de vídeo. JVC já é diferente. Então, todos os modelos. Aí você já pega uma câmera já profissional, já. Isso aqui é um pouco diferente da de vocês. Uma coisa muito interessante que eu jamais imaginei fazer cinema. Quando eu me formei em eletromecânica, a febre hoje, que é a internet, que é o 4K, 8K, era eletricidade na época, que a luz aqui na Bahia, a luz desligava à meia-noite. A luz da rua desligava. Era gerador, funcionava ali do DIC. Quando surgiu o Paulo Afonso, aí eu entrei para o Senai, ainda na construção de Paulo Afonso, entrei no Senai me formei elétrico mecânico. E foi quando, em 56, eu fui fazer um estágio na CIVOP, Secretaria de Viação e Obras Públicas, que é onde está o Palácio do Esporte hoje, o governador Antônio Balbino, o secretário de Viação Josafá Carlos Borges. Assinou o convênio com a construtora que eu fui para o TCA. Voltei lá, fiquei. Dentro do TCA foi que eu comecei a fazer cinema. O primeiro longa baiano, o diretor que morava ali ao lado do TCA, no começo do Garcia ali, a terceira casa, hoje parece que é até uma clínica, o Roberto Pires, da casa dele ele via os barracão. E ele foi fazer redenção, queria filmar no barracão. E o secretário só cedeu se o eletricista responsável pudesse acompanhar. E o eletricista responsável é esse tal de Roque Araújo. Eu acompanhei a filmagem, ajudei, quando terminou ele me deu uma gratificação que era mais do que meu salário como chefe lá no Teatro Castro Alves. Eu disse, fazer cinema é bom, estou até hoje. Foi assim que eu comecei. Fiz a Redenção, aí quando o Roberto Pires foi fazer o segundo filme, que foi A Grande Feira, já me chamou para eu ser o eletricista do filme, aí eu já fui trabalhar, já fazendo parte da equipe. Aí veio Tocar no Asfalto, também Pagador de Promessa, aí veio Só Sobre a Lama, todos esses outros filmes eu fui. Aí já estava sendo convidado por São Paulo para fotografar um filme em Juazeiro, iluminar um filme, Seara Vermelha, de Alberto da Versa. Eu fui como chefe da equipe já para fazer Seara Vermelha, Lampião Rei do Cangaço. E aí eu não parei. Em 64, depois de eu fazer Deus, o Diabo na Terra do Sol, o Glauber foi para o Rio, me convidou, eu fui. E aí minha vida ficou no Rio. Vocês vêm me acompanhando há tempo, vê a minha luta. Eu nunca pedi um tostão a órgão nenhum para eu instalar o Museu do Cinema, o Instituto Roque Araújo. Eu fiz com o meu salário que eu ganho aqui, eu criei o museu, criei o instituto, a fim de apoiar a comunidade baiana. Eu podia ter montado esse museu no Rio de Janeiro, não me faltava espaço e não faltava condições para eu estar lá no Rio. Que eu morei 30 anos no Rio. Como eu sou baiano, quis fazer uma coisa para o meu povo. Já fiz muita coisa para o povo de fora, né? No Rio eu criei sindicato, no Rio criei regulamentação da profissão. Eu queria dar algo para o baiano. Eu sou soteropolitano, nasci na Ribeira, Rua Marquês Santa Amaro, número 9, Tapajipe. Então, o meu ideal foi esse. Eu trouxe do Rio o maior estúdio da América Latina, que é a Som-Mil. Foi um estúdio projetado em 3 andares. Hoje, onde está a TV Bandeirante no Rio de Janeiro,
é onde era Som Mil. Todo esse equipamento está aqui comigo. Alguma parte está embalado e a maior parte está em Cachoeira. Esses equipamentos grandes aqui, Som Mil, foi o maior estúdio da América Latina. 70% dos filmes produzidos pela Embrafilme passaram por esses equipamentos. Os grandes cantores, Roberto Carlos, Gerry, Aguinaldo, Caetano, Gil, Bethânia, Vinícius de Moraes, todo mundo gravou através desse equipamento. A Som Mil tinha 5 estúdios de gravação, 5 estúdios de dublagem, de mixagem, transcrição. Então, os gravadores grandes, 2,20 metros, estão tudo em Cachoeira. Consegui um carro-baú, uma carreta para trazer tudo do Rio para cá, entendeu? Instalei em Salvador, em Cachoeira, quando o meu objetivo era Salvador. Instalei em Porto Seguro, por causa do Arraial Cinefest, eu faço parte do júri, sou o presidente do júri, eu montei em Porto Seguro. O meu ideal não foi realizado, que é Salvador. A maior parte dos equipamentos se encontra aqui em Salvador. Em Cachoeira eu tenho 1.900 peças. Em Porto Seguro tenho 1.300. E aqui em Cachoeira e aqui em Salvador tenho 3.892 peças aqui dentro, embalado, fora o que está na minha casa. Então, esses equipamentos não tinha espaço para colocar aqui na Dimas, então a casa daqui eu botei equipamento, está até em cima de equipamento. Tanto o térreo como na parte de cima da cobertura. Então, estou na espera, várias promessas. Já tive, mas realização nenhuma. O que eu quero é um espaço adequado para eu expor por equipamento, o que é de estúdio, uma parte que é de estúdio, o que é de gravação, uma parte de gravação, o que é de acervo, setores para quando as pessoas chegarem aqui saber como é que gerou a sétima arte. O museu é uma instituição aberta ao público, sem fins lucrativos, voltado à pesquisa, à educação, e ele se coloca na sociedade como um espaço onde, através das suas coleções, os seus diversos públicos, eles deveriam, a priori, utilizar esses espaços não apenas com o olhar de contemplação, mas também com o olhar de repensar o lugar seu em relação aos objetos ali expostos. Eu tenho o primeiro projetor do Cinema Guarani, que hoje é Espaço Glauber Rocha. Esses 2 projetores estão em Cachoeira. O Infam me doou o primeiro projetor do cinema de Cachoeira, de 1923. É da época do cinema mudo, é de manivela ainda. Você, para passar o filme, tinha que estar rodando. Essa é fabricação dos irmãos Lunieres, veio para aqui para o Brasil em 1922 para inaugurar o cinema daqui de Cachoeira em 1923. É fabricação dos irmãos Lunieres. Esse equipamento estava no depósito do Infam. O Infam passou, achou que o lugar dele era aqui. Me devolveu para fazer parte do museu. São os equipamentos, trouxe a câmera que foi usada no avião de combate, filmando a Segunda Guerra. São coisas históricas que o povo não tem conhecimento. E eu conto a história. A câmera do primeiro cineasta baiano, do segundo, a primeira projetor da jornada de cinema, a primeira câmera que Guido Araújo fez os primeiros filmes dele, né? Quando ele foi asilado na Tchecoslováquia, ele comprou uma câmera, trouxe essa câmera, está comigo. Quer dizer, as pessoas não dão valor. A segunda versão dos irmãos Lumière, fabricada a caixa de fósforo. Fabricação dos irmãos Lumière é a primeira cama elétrica de 1915. Os irmãos Lumière criou a fundação dos irmãos Lumière, Cine Pathé, na França, e fabricou a primeira cama elétrica. Essa me custou um bocado de franco para eu trazer. Eles não queriam ceder, eu disse, não, é para fazer uma homenagem ao criador do cinema no Brasil.
os irmãos Lumière, então eu estou fazendo o Museu do Cinema, essa câmara vai fazer parte do Museu do Cinema no Brasil. O primeiro projetor fabricado na Alemanha de 35 milímetros, portátilzinho de manivela, fabricado em 1898. Tem aquela confusão que os alemães dizem que o cinema nasceu na Alemanha, os irmãos Lumière na França. Então essa briga e esse projetor está comigo, quer dizer, tem essa história. Eu como uma pessoa que admira, embora eu não sei muito sobre rock, embora eu fiz meu TCC sobre ele, mas ele tem muita história para contar. Ele tem muita coisa para nos passar. Ainda uma conversa com ele não é suficiente, não. Não é suficiente com Roque Araújo. Não é. Eu fico arrepiado que eu vejo com Roque. A história que ele traz, né, é jogada às traças. E não deveria ser assim. Não deveria. Ele não merece isso. Roque não merece isso. Assim como os outros cineastas também, da geração dele, né? Mas Roque porque ele totalmente autodidata, né? Aquele que se apaixonou pela musa chamada cinema, se apaixonou por ela e está com ela até hoje, né? É a amante dele. É a amante dele. E ele faz tudo por essa musa dele. Ele faz tudo. 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 E eu espero que isso não se acabe, né? Cinema, você nunca diga que sabe fazer tudo, porque não sabe. Eu até hoje estou aprendendo. Por que eu digo que eu estou aprendendo? Porque a produtora, o fabricante, lança uma câmera e me manda o prospecto daquela câmera, o manual, para eu ver o funcionamento. Depois eles vêm dar uma palestra sobre aquele equipamento para você, como é que você funciona, antes dele lançar no mercado, certo? Então você está aprendendo, cada vez mais você está aprendendo, a 4K, a 8K. Então quem vem de 35 milímetros, de 16, se bate com... Aí você tem que navegar em outras áreas. Então nunca diga que sabe tudo, que está aprendendo. Você sempre está aprendendo. Então, eu acho que os diretores que hoje já quer saber tudo, ele não sabe nada, isso que é a verdade. Eu, para assumir a fotografia, comecei a aprender todos os filtros. A primeira coisa foi eu conhecer os filtros. Para que serve esse? Qual o efeito da esse? Para eu poder saber, no momento de dificuldade, eu saber misturar luz. Porque o meu primeiro professor, perdemos ele há pouco tempo, há 2 anos atrás, vai fazer ainda, não tem 2 anos, o Hélio Silva, era o único cara que misturava a luz. Ele abria a janela, botava uma luz fluorescente, botava uma luz incandescente e botava o filtro dele e você, no final, estava tudo igual. Então, a mistura é de cor. Esse é que é o negócio. Então, esse eu digo a todas as pessoas. Eu dei um curso lá na universidade, em Cachoeira. É um curso de cinema, tá? Então, eu botei uma VHS, botei uma Super V, botei uma DV-Cam e botei uma câmera de cinema. Conjuguei tudo no monitor. Liguei todas elas e mostrei as imagens. Qual? Aí, qual é a imagem que você está gostando mais aí? Cara, essa aqui. Você sabe que câmera é essa? Não, essa é uma DV-Cam. Não. Essa imagem que você está vendo aí é uma câmera de cinema. A DV-Cam é essa aqui. Agora, você quer ver a imagem da DV-Cam igual de cinema? Eu fui lá, entrei no menu, aí botei textura de filme. Aí ficou igual. Não, mas aí está igual. Depois é. Porque eu botei ela para funcionar como cinema.
Pior de tudo, rapaz, eu fiquei morto de vergonha no final. Eu levei uma semana dando aula sobre cinema, sobre fotografia, sobre coisa. Quando terminou, os alunos lá, começou o encerramento, cada um foi falar, os alunos, Sr. Roque, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu quero te agradecer muito, porque o que eu aprendi com o senhor nesses 8 dias, eu estou aqui na escola há quase há 2 anos, não aprendi a metade. Rapaz. Eu fiquei que o reitor estava presente, o vice-reitor. O que legal para mim foi isso. Eu saí da universidade, terminei o meu curso e falei, poxa, eu preciso de uma prática. Quem eu vou buscar? Ah, eu vou buscar Roque. E olha que eu não tinha nenhuma intimidade de chegar assim para Roque e falar, Roque, eu posso entrar na sua equipe? Eu fiquei super com medo, assim, de ele dizer, não, você é uma pirralhinha que está acabando de terminar a universidade, não vou... Ah, minha filha, vá procurar outro lugar. Mas não, eu cheguei no local, falei assim, Roque, eu queria aprender sobre cinema, você me permite entrar no grupo? Eu fico como assistente, como lavadeira, como qualquer coisa, mas eu queria aprender um pouquinho dessa experiência do viver cinema, que era também documental também, né? Esse viver o cinema, né? E eu ficava assim, cara, e era tudo assim, no improviso. E é o improviso, o cinema é improviso aqui, né? Eu lembro que o filme mesmo, Tiro, que a gente fez juntos, eu estava na parte de assistente de produção e de direção. E na produção eu saía com um colega, né? Com um amigo também de rock. E a gente saía para alguns lugares para visitar locações. Aí eu ficava assim, gente, mas é tudo isso mesmo que a gente tem que fazer? Ah, tem que fazer decupagem, tem que cortar o quê? E eu ficava assim escrevendo, não, Thalita, você tem que cortar. E era todo um processo mesmo, Thalita, você tem que cortar, fazer essa decupagem de tal tempo para tal tempo. Você, olha, o roteiro é esse, você tem que procurar essas locações aqui. Coisas pequenas que parece assim... Ai, como é que você... É uma coisa tão besta, parece ser algo besta, mas para mim era um universo diferente para mim, entendeu? E eu via Roque, uma câmera imensa no ombro, subindo e descendo escada, descendo ladeira, subindo ladeira. E não era ladeirinha, tipo, asfaltada, não. Era cheio de pedra, de não sei o quê. E eu ficava assim, caralho, o homem dessa idade, assim, subindo com a câmera desse tamanho, com a câmerazinha desse tamanho, já fico cansada. E o cara subindo e descendo ladeira. Porra, impressionante isso, entendeu? Ele com toda a paciência. Toda a paciência, ó, Thalita, isso aqui é isso. Isso aqui, ó, é a lente da câmera, tal, 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 tal. Olha, a gente vai fazer a cena assim, porque ele era um diretor de fotografia, junto com o diretor, a gente vai fazer a cena assim. E eu aprendi um pouquinho, assim, não aprendi tudo, não. Eu ainda estou em aprendizado, né? Mas aquilo, para mim, foi importante para eu até escolher minha segunda profissão, que é a produção. Muita gente quer que eu fuja da minha realidade. Aí é complicado. Porque eu quis fazer um museu para as pessoas que não têm recurso visitar. No Brasil, principalmente, ainda não há uma política voltada a atrair o público que não visita os museus a virem visitar. Os museus, eles não são considerados um espaço cultural como teatro, cinema, ele é o espaço menos visitado. Eu fiz um museu para a pessoa carente ter conhecimento que gerou o cinema, que gerou o vídeo, que as mídias, as mudanças, entendeu? Conhecer um gramafone, conhecer um disco laser. Esse é meu objetivo. Eu fico feliz quando eu estou atendendo lá, grupo de pessoas que vêm, aluno, quando vê um aparelho de vídeo funcionando. O que é isso? Não sabe o que é um aparelho de vídeo. Quando vê um VT de Super V funcionando, que negócio é esse? Quer dizer,
Isso é importante eu explicar, isso assim, gerou disso, aí conta a história. A pessoa sai dali com um novo conhecimento. Esse é o meu objetivo, entendeu? Então eu não quero cobrar ingresso. Por todas as pessoas que eu botei na diretoria, devia cobrar uma taxa mínima, etc. e tal, mas foge da minha realidade. O meu sonho foi fazer uma coisa para quem não tem condições. Eu lembro que quando eu trabalhei na Dimas, Roque me chamou em algumas reuniões sobre um novo museu, sobre um possível museu aqui em Salvador. E a gente discutia, né, eu, a família dele e alguns amigos dele, né, que ele chamava para fazer parte desse grupo, que ele não queria cobrar, ele não quer cobrar entrada. Eu acho um absurdo porque o museu, ele tem que estar aberto ao público. Mas a gente fica, mas Roque, como é que a gente vai sustentar os funcionários? Como é que vai ser isso? A gente precisa ganhar alguma coisa. Claro que para a comunidade não, mas e para aqueles que vêm de fora, né? E não, de forma alguma, eu não aceito isso. Todo mundo tem que ser de graça. O conhecimento, o cinema tem que ser de graça. E é assim, né, lá no museu, né, de Cachoeira, quer dizer, que agora é fechado, mas quando eu ia, eu não via uma taxa de cobrança. Ele tem um baúzinho assim que as pessoas vão colocando as contribuições, o que ela pode, né? Ah, dá R$1, dá 10 centavos. Então ele não cobrava e não cobra taxa, né? Então, eu preciso de suporte. Eu não quero dinheiro, eu quero ajuda. Não estou pedindo dinheiro da universidade, não estou pedindo dinheiro da prefeitura. Eu quero que a prefeitura dê condições do museu funcionar. Eu quero que a faculdade de cinema dê o suporte. Tem tantas pessoas lá que podia botar aqui um estagiário para me ajudar a manter o museu aberto o dia todo. Está tudo embalado, tudo isso aqui, ó, é equipamento. Pode olhar aqui, ó. Está aqui, ó, 3.800 peças, está tudo aqui embalado, que é para ser visto pela comunidade baiana e até hoje eu não consegui expor. Esse é meu sofrimento. E por que você acha que acontece isso, Roque? Hein? Essa dificuldade. É o espaço. Eles ainda não caíram na verdade do memorial que eu tenho, a importância que representa para a sétima arte e para toda a comunidade baiana. Isso é que eu quero dizer para vocês. Eu estou na espera de um prédio para instalar o Museu do Cinema, junto com o Instituto de Cinema Audiovisual Roque Araújo. Era isso, Sandro, que eu tinha para dizer. Essa que é a verdade. Diz que santo de casa não faz milagre, mas eu quero fazer.